Olá, olá, meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Direito Penal, curso esse preparatório para concurso público. Nós trabalharemos aqui a matéria penal de forma objetiva e bem aprofundada. Antes de adentrarmos a matéria, deixe-me eu fazer uma pequena apresentação para vocês aqui. Vem aqui na tela comigo. Então, para que vocês me conheçam, meu nome é professor Marcelo Ricardo Colasso, eu sou mestre em desenvolvimento e sociedade pela Uniarp, especialista em ciências criminais e em docência no ensino superior. Sou professor também nas pós-graduações da UNOESC, Uniguaçu, tanto no campus de União da Vitória quanto no campus de Caçador. Sou delegado de polícia na Polícia Civil de Santa Catarina e fui agente de polícia também aqui no estado de Santa Catarina por muitos anos. Então, pessoal, com isso nós temos aqui um conhecimento da instituição, das provas, das formas ou da forma com que são cobradas as questões e nós pautamos nosso curso justamente nisso, uma análise do edital, uma análise das provas anteriores para que você logre êxito na sua aprovação, ok? Trouxe aqui para vocês também alguns contatos meus das redes sociais para que possamos conversar, até tirar dúvidas. Estou sempre à disposição quando os alunos precisam tirar alguma dúvida. Então deixe-me também trazer para vocês aqui na tela essas informações. Vem aqui comigo. Então eu trouxe para vocês aqui o meu endereço lá do Instagram, que é o professor Delta Colasso, onde eu posto sempre dicas, novidades legislativas, e muito material voltado ao concurso. No meu Facebook, da mesma forma, Marcelo Ricardo Colasso. Ainda nós temos aqui o nosso telefone do próprio curso, que é o 49 99146 9160. Você pode tirar qualquer dúvida aí ou no grupo específico. E ainda aqui o meu canal no YouTube, Professor Colasso. Ok, pessoal? Tá? Vamos entender um pouco o que nós trabalharemos aqui no nosso curso? Vamos ver isso um pouco? Vem aqui na tela comigo, para que vocês entendam o que nós trabalharemos, tá? Então nós vamos aqui nas aulas gravadas trabalhar a parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1º ao 120. Então, voltando aqui comigo, vejam, nós vamos trabalhar esses artigos, a parte geral. Professor, qual é a importância da parte geral? A parte geral são aquelas matérias, aqueles institutos que se aplicam a todo o ordenamento jurídico penal. Ou seja, se eu não entendo a parte geral, eu fatalmente terei muita dificuldade para entender a parte especial, a parte dos crimes, a parte que muitos gostam, da tipificação, do homicídio, do furto, do latrocínio, As pessoas gostam dessa matéria, ela chama muita atenção. Entretanto, temos que saber que essa parte geral, ela se aplica lá a toda a parte especial, e não só ela, as leis penais especiais também. E muitas vezes eu vejo o aluno saindo da faculdade, saindo da academia, sem o conhecimento efetivo da parte geral, e ele acaba sofrendo muito nos concursos, nas provas, quando se tem que fazer uma tipificação ou saber de uma regra doutrinária, um instituto que se aplica a determinado crime. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar de forma aprofundada, de forma objetiva também, para que você entenda o instituto e consiga aplicá-lo no momento da prova. Tudo bem? Como nós trabalharemos? Vamos lá? Vem aqui na tela, olha. Trabalharemos com a lei seca, com a doutrina e com a jurisprudência, Salientando então aqui a importância da parte especial, ou melhor, da parte geral. Nós temos uma importância muito grande da parte especial, da parte geral na parte especial do código, tá bom? E aqui estão novamente as minhas redes sociais para que você, então, possa conversar comigo e tirar todas as suas dúvidas. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Vamos iniciar o nosso curso? Vem aqui na tela. Vamos lá, então, pessoal. Vamos iniciar com uma matéria que muitos até não gostam, que são os princípios. Por que eu digo não gostam? Porque tem uma dificuldade maior, justamente por aquilo que eu falei, Vê o princípio lá no início da universidade e acha que, inclusive, professor, isso eu não vou utilizar no cotidiano, não será tão cobrado. Lê do engano.
Porque tanto nos concursos públicos quanto no nosso dia a dia é importantíssimo que saibamos efetivamente o que é um princípio. E existem erros dogmáticos aqui, erros, não é, crassos, no que concerne ao próprio conceito que é o princípio jurídico. Eu vejo muitos errando, e pessoal, é recorrente nas provas. Saber o que é um princípio, saber onde está o princípio, quando eu falo de ordenamento jurídico, que tipo, que espécie de princípio que nós estamos falando e qual é a sua importância. Né? Então muitos correm, e não é. E alguns dizem assim, na universidade é engraçado, porque eu sou professor na universidade e ouço o aluno falar, olha professor, isso é igual àquela fórmula de Bhaskara que eu aprendi lá no ensino fundamental, revi no ensino médio, menos B mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Eu nunca vou utilizar isso, professor. Vai sim, princípio sim. Não é como a fórmula de Bhaskara para nós, né, da área jurídica, que acabamos deixando a matemática de lado, tá bom? Vamos iniciar, vamos falar sobre o princípio? Vem aqui na tela comigo. Então, pessoal, para falar de princípios, nós vamos falar, na verdade, de um sistema normativo. Tá? O sistema normativo ele é formado, então, de normas, que é um grande gênero, da qual decorrem 2 espécies, tudo bem? 2 espécies. A primeira são as leis. E a segunda são as normas princípio, que podem ser expressos e implícitos, ou implícitos. Olha que interessante, né, pessoal? Às vezes a gente pergunta para o aluno assim, o que é mais importante dentro do conjunto normativo? O que tem maior força, maior amplitude? Né? As normas, os princípios. E o aluno diz, não, o princípio, né, professor, eu aprendi isso na universidade, o princípio é o mais importante de todos. Calma, pessoal. Grande erro isso. Na verdade, nós temos como um grande gênero as normas, o sistema normativo, que não se resume ao texto. Texto é a lei ou a regra. O princípio, nós falaremos um pouquinho dele aqui, também pode ser expresso ou implícito, mas decorre do texto. Tá? Agora, o conjunto normativo, a norma, é muito mais que isso. A norma, ela pauta-se na vontade do legislador, na busca, o que quer o ordenamento, quais são os objetivos, os fundamentos para que uma lei seja editada. Então a norma é muito mais. Então e isso aparece muito, eu vi em várias provas, não é? O examinador tentando confundir a cabeça do aluno, principalmente porque são matérias, não é? Basicamente iniciais, que gozam de uma maior abstração e o aluno não presta atenção, ele quer saber tipificar o homicídio, o roubo, as mudanças do roubo, mas não se atém muito a alguns conceitos básicos como essa de norma, regra, lei, princípio. Qual que é a diferença entre elas? Norma é o mesmo que lei, norma é o mesmo que regra, lei é o mesmo que regra, princípio jurídico é igual a lei. Então isso é de extrema importância que saibamos para não cair numa pegadinha aqui e perder uma questão que é importantíssima para nós. Tá? Então, volta aqui na tela comigo. Então, nós temos que entender que para o conhecimento, para uma completude do sistema normativo, nós temos, então, abrangidas as leis ou regras e os princípios. Tá? Então, cuidado, aqui que eu estou falando que são leis ou regras. Tá bom? A conjunção aqui é alternativa e aqui é aditiva. Quer dizer isso o quê, professor? Pessoal, que leis ou regras são sinônimos. E os princípios, a conjunção aqui não é alternativa lá, né? Ou, né? E aqui é aditiva. E os princípios, quer dizer o quê? Lei ou regra são sinônimos e princípios são outras espécies de normas. Então não esqueça, nós temos normas lá em cima, embaixo lei ou regra, né? Lei ou regra, e aqui os princípios que podem ser implícitos ou explícitos. Mas de qual princípio que nós estamos falando, professor? Do princípio jurídico, tudo bem? Vamos ver o que é um princípio jurídico? Vem aqui na tela. Vamos lá.
Opa, subiu aqui a nossa tela. Então, olha aqui, ó, a indagação que eu trago, mas o que é um princípio jurídico? Veja, é uma espécie de norma, então já se adequa àquilo que nós falamos antes, com características gerais e abstratas que podem ser aplicadas diretamente para solucionar determinadas situações jurídicas, bem como servir de base interpretativa devido ao seu valor axiológico, não é? Ficou até aqui tautológico, redundante, né? Um valor, um axiológico é um valor para aplicação de normas regra, ok? Então, vejam que essa espécie de norma, ela pode ser aplicada diretamente ou servir, não é, de forma a interpretar uma lei ou uma regra. Tem uma maior abstração. E para isso, mas professor, eu não entendi muito bem, eu não é, na universidade não vi. Então, procurem, não é, esse estudo, não é, do Ronald Dworkin, norte-americano, e do Robert Alexie, tem muito na internet isso, explicando essas diferenças básicas, não é, que nós deixamos de ver entre a norma regra e a norma princípio, a norma regra, aquela que gosta de maior concretude, que se aplica-se no tudo ou nada, ou uma ou outra, ou é furto ou é roubo. A lei é assim, a regra é assim. Ou tem violência ou grave ameaça, e eu aplico aqui a tipificação do roubo, ou não tem. Houve uma subtração sem violência ou grave ameaça, quer dizer o que então? Que é um furto, é o tudo ou nada. Aplica-se de forma a priorística. Eu já vejo aquela situação e já aplico aquela espécie de norma que é a regra ou a lei. Agora, o princípio não. O princípio tem uma diferença. Ele não é a priorístico, ele é causalístico. Você tem que ver caso a caso. E não tem a regra do tudo ou nada. Eu posso aplicar um pouco outro. Em determinados casos, o princípio se aplica, em determinados casos, não. Por quê? Então, lembrem-se, ele goza de maior abstração. E não aqui há a regra do tudo ou nada. Há uma ponderação. E agora vocês vão lembrar, né, e ligar isso lá à universidade. Uma ponderação na sua aplicação. Não quer dizer que todo momento vou aplicar o princípio de forma integral. Ele pode ser também modulado. Ponderação de efeitos dos princípios. Basicamente é isso. Nosso objetivo aqui não é aprofundar a matéria, não. É adentrarmos nos princípios, mas eu acho importante que você tenha essa base, eu relembro essa base, né, para que depois lembremos, né, como aplicaremos cada um. Joia? Vamos continuar? Vem aqui na tela comigo, vamos lá. Tá? Eu até trouxe aqui, olha, para vocês uma diferença que muitos confundem a norma princípio com o princípio geral do direito. Volta aqui comigo. Aqui está o pulo do gato. Por quê? Muitos olham para o tema princípios e vão lembrar dos princípios gerais do direito. Professor, não tem força normativa? Claro que tem. O que nós trabalhamos aqui tem força normativa, é uma espécie de norma, quer ver? Vem aqui na tela, olha, o princípio normativo ele possui força normativa, ele goza, como eu falei, de maior abstração, podendo ser explícitas ou mesmo implícitas, e eventual conflito entre os princípios poderá ocasionar uma ponderação de valores, não é? E aí aplica-se de forma casuística, caso a caso. Pessoal, é diferente, isso não se confunde com o princípio geral do direito, que está lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com o seguinte texto, olha aqui, ó, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Exemplos de princípios gerais de direito: viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. Legal? Então vejam, não confundam, nós estamos falando de princípios jurídicos e não de princípios gerais do direito. Aqueles lá não têm uma força normativa como tem esses aqui que nós veremos a partir de agora. Vamos lá? Entendido isso? Joia? Vamos continuar. Vamos lá, vem aqui na tela então.
olha aqui, ainda trouxe, né, para vocês, eu disse que eu não vou me aprofundar nisso. Paralexia, ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são mandamentos de otimização, que são caracterizadores por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. Joia, pessoal? O nosso objetivo não é aprofundar nessa discussão aqui, mas eu quero trazer a vocês, porque falta muito, aí aparece na prova, você acaba perdendo a questão, tá? Essa diferença entre princípio e regra. Vamos continuar? Vem na tela aqui comigo, vamos descendo e vamos adentrar então especificamente a discussão dos primeiros princípios. Volta aqui comigo, dos primeiros princípios, né, penais, que estão dispostos lá no nosso Código Penal, que estão dispostos também na Constituição Federal. Tá? Alguns aqui nós vamos lembrar, são muito tranquilos de lembrar, mas nós vamos trazer uma pitada aqui de doutrina e jurisprudência para que você compreenda, e tudo pautado naquilo que aparece nas nossas provas, por óbvio, né? Nós nos pautamos nas questões de prova. Joia? Vem aqui na tela comigo, vamos lá. Vamos iniciar tratando do princípio da legalidade e anterioridade, que está expresso lá no artigo 1º do Código Penal, e não vamos esquecer que também no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição, né, que nos enuncia que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Nós estamos aqui, então, diante de dois princípios. Da legalidade, quer dizer o quê? Que sem uma lei específica não pode, não pode alguém ser punido. E anterioridade também, não é? Quer dizer que os fatos anteriores não podem ser punidos se não há uma lei prevendo uma pena, tá? Princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Pessoal, lembrem-se, é um princípio expresso no artigo 1º do Código Penal, mas também é um direito constitucional. Está expresso lá no artigo 5º, inciso 39, ou seja, é princípio, que nós vamos trazer, que estão inseridos no nosso ordenamento de forma expressa. Mas, professor, esse direito, esse princípio é direito de quem? Nosso. É um direito nosso, é um direito, que nos protege contra eventuais abusos estatais. Vejam, pessoal, nós poderíamos, da noite para o dia, por exemplo, criminalizar você que está estudando a aula, que está estudando conosco aqui, vendo a aula, com o seguinte crime hoje, dizer assim, quem está estudando de óculos, terá uma pena de prisão de 1 a 4 anos. Eu posso, eu posso chegar e prendê-lo sem que haja uma lei específica para isso, simplesmente pela minha vontade? A resposta é não. Não, por quê? Porque eu preciso de um direito, que o Estado me garanta um ordenamento sério, um ordenamento pautado em regras constitucionais, para que eu o conheça previamente. Então eu tenho que o conhecer anteriormente para que os meus atos sejam regulados por ele. Porque nós lembramos que o Estado trabalha, com uma prevenção geral positiva. Sim, professor, o que é uma prevenção geral positiva? É basicamente o Estado dizendo assim para nós, tá? População em geral, podem confiar em mim. Eu edito leis, eu cuido do ordenamento jurídico para que vocês tenham uma vida pacífica e que possam conviver em sociedade. Tá? Esse é o recado que o legislador dá, quando nos traz, quando dita as regras do ordenamento para nós, as regras de convivência. Tudo bem? Então, vamos continuar? Vem aqui na tela comigo. Nós temos que lembrar, então, que da legalidade decorre o princípio da taxatividade, que impõe a obrigatoriedade de lei certa e estrita, vedando-se conceitos jurídicos abertos e polissêmicos, bem como a aplicação da analogia em malam partem.
Pessoal, isso é muito discutido hoje, nós temos que ter em mente que esses princípios, né, que trazem uma discussão social muito grande, eles têm uma chance muito grande também de aparecer na nossa prova, né, princípio da taxatividade, lei certa, determinado, mas não é isso que nós nos deparamos, né, nós nos deparamos com muitos crimes, muitas figuras criminosas abertas demais, com aqui regras interpretativas que podem nos nortear para vários lados, várias direções, são polissêmicas e isso atrapalha, isso nos traz uma dificuldade muito grande na aplicação e até a você que é concurseiro, como eu também fui, né? E que se depara com questões até dúbias, porque o próprio enunciado nos traz um texto de lei que é possível a ele várias interpretações. Então, lembrem-se, a taxatividade, lei certa, estrita, termos certos, isso faz com que tenha mais concretude, né, e se confie mais no ordenamento jurídico, vedando também aquilo que nós chamamos da analogia em malam partem. Por quê, pessoal? Se nós temos um texto muito interpretativo, né, polissêmico assim, pode ser que a analogia, esse modo de interpretação do texto, ele seja desfavorável a gente. E nós sabemos que no direito penal veda-se analogia em malam partem. Cuidado! Não estou aqui a dizer que não se aplica analogia. Cuidado com isso. Analogia em malam partem e em bonam partem aplica-se sim. Tudo bem? Em malam partem que é vedada. Joia? Vamos continuar? Vem aqui na tela, vamos dando continuidade aqui, não é? Ainda falando da legalidade da anterioridade. Pessoal, olhem que importante isso. Vejam aqui comigo. Quando eu falo de termos abertos, eu trouxe uma recentíssima alteração para vocês aqui, tá? Do Código Penal. Sim, uma alteração do Código Penal quando nós tratamos de tipos de violência contra a mulher. Vamos ver isso e vamos observar o quanto é aberto esse artigo. O quanto aqui o legislador não respeita a taxatividade. Vem na tela aqui comigo. Vamos lá. Olha, ainda falando de legalidade e anterioridade, o exemplo que eu trouxe é a violência psicológica contra a mulher inserida no Código Penal pela Lei 14.188, de 28 de julho de 2021. Inseriu o artigo 147b, que tem o seguinte texto, olha, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe em seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Não é? Então vamos lá, dano emocional. Pessoal, o que é um dano emocional? Como eu posso caracterizar um dano emocional? Como será materializado a prova de que ela alterou, não é, psicologicamente, emocionalmente? E aí quando nós temos qualquer outra forma. Vejam que o legislador traz aqui para nós, não é, a prima ratio. Direito penal como prima ratio. Lembremos nós, que estamos, quando nós tratamos e falaremos isso dos sistemas de repressão, nós temos lá o abolicionismo, o garantismo, nós temos o direito penal máximo, mas nos pautamos e devemos nos pautar no garantismo. O garantismo que foi, então, muito divulgado e tomou muito conhecimento, no mundo ocidental, sobretudo com a teoria, lá com o livro Direito e Razão do justo filósofo Luigi Ferraioli, em que nós temos que ter um equilíbrio, respeitar direitos e garantias fundamentais. Temos sim que ter isso, ok? Mas para que eu tenha aplicação de um sistema garantista, de um sistema que trabalha no meio
e que dê e preserve direitos de réu, de vítima, lógico que nós temos que proteger a vítima, eu não posso ter sistemas, tipos penais muito abertos assim. Eu dou uma margem enorme de interpretação. Eu não estou aqui a respeitar o princípio da taxatividade. E se eu não faço isso, eu estou usando o direito penal como prima ratio e não como última ratio. Professor, o que é a última ratio? Ora, é um princípio, nós falaremos aqui, tá? Iniciaremos hoje também, nesse bloco ainda, né, esse princípio, né, que nos diz da subsidiariedade do direito penal, nós já falaremos nele, né, que está ligado ao princípio da prima ou da última ratio. Por quê? Porque o direito penal deve ser a última ratio. Ele é subsidiário, nós já vamos falar sobre isso aqui. Ele é subsidiário, eu posso aplicar os outros ramos do direito, então aplico eles. Tá bom? Mas quando eu trago assim um tipo aberto que não respeita a taxatividade, ele traz como consequência uma prima ratio do direito penal. Vamos resolver os problemas todos com o direito penal. Tudo bem, pessoal? Joia, então aqui é um exemplo para vocês, exemplo recentíssimo de que essa taxatividade, não é? De que essa forma, então, mais retilínea, mais direta de resolver os problemas do direito penal, eles não estão sendo obedecidos. Joia? Vamos continuar. Ainda estamos tratando de legalidade e anterioridade. Não é? E olha que importante isso. Ó. Vem aqui na tela comigo. Vamos aqui, eu trouxe uma observação para que possamos lembrar dos termos legalidade e reserva legal. Não é? Alguns ainda tratam como legalidade estrita versus a reserva legal, tá? E aí, professor, qual que é a diferença para nós aqui no estudo de direito penal? Nenhuma. Nenhuma. A doutrina majoritária, ela trata a reserva legal e legalidade como sinônimos para o direito penal. É isso que nós vemos na grande maioria, um ou outro doutrinador vai destoar. Tá? Nós vemos muito essa diferença lá com os constitucionalistas no direito constitucional, em que basicamente não é? Se trabalha a doutrina lá com a legalidade, quer dizer o quê? Aquilo que depende de lei, lei editada pelo Congresso Nacional, seguindo, não é, todo o processo legal legislativo. E isso, então, para os constitucionalistas, é o direito, não é, é a legalidade. Lembremos, lá no artigo 59 da Constituição, nós temos lá várias espécies normativas trazidas pelo Constituinte, a emenda constitucional, as leis complementares, leis delegadas, não é, leis ordinárias, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções, ou seja, não é, nós temos lá um rol grande, as emendas constitucionais também, não é? Um rol, não é? de espécies normativas. E quando estou falando de legalidade, basicamente o constitucionalista fala, estamos aqui falando de lei em sentido estrito. Mas é a reserva de lei para eles. Reserva de lei são basicamente aquelas matérias destinadas às leis complementares, ou seja, que terão um rito diferente quando se fala de devido processo legislativo. Joia? Mas para nós aqui do direito penal, não é? Professor, por que você fala isso? Não é? Porque com base no quê? Com base naquilo que a gente vê nas provas, nas questões, tentando induzir nessas questõezinhas iniciais que não se dá muita importância o candidato a erro. Tudo bem? Joia, então? Então, para nós, o direito penal, o princípio aqui da legalidade da reserva legal são basicamente sinônimos conforme a doutrina majoritária. Joia? Vamos continuar? Vamos lá, então. Né? Vem aqui na tela. Vamos adentrar num segundo e muito importante princípio que é recorrente nas provas, falar da lei penal no tempo e da extraatividade da lei, que está inserido lá no artigo 2º do Código Penal, que assim enuncia: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Não esqueçam disso, que efeitos penais, eu vejo muito pegadinha, né? Professor, tá, mas então quer dizer que
se ele foi condenado por determinado crime, né? E depois a lei posterior deixou de considerar aquilo crime no meio e nem começou a execução ainda. Ele terá que executar essa pena? A resposta é não. Mas, professor, houve trânsito em julgado? Não importa. Esse princípio, ele não respeita a coisa julgada. Cuidado! O princípio aqui, não é? O princípio da esta atividade, da lei penal mais benéfica, não é? Da retroatividade, ultraatividade nós veremos, ela não respeita a coisa julgada, mas ela aplica esse artigo 2º, tá, aos efeitos penais. Quer dizer o quê? Que se o juiz ainda, não é, no momento da sentença, além do efeito penal, também determinou um efeito extrapenal, nós sabemos, e vamos falar isso lá na teoria da pena, um efeito extrapenal da condenação no momento da sentença, não é? Aqui, não é? Surgindo, havendo uma abolitio criminis, por exemplo, não é? Ou uma lei penal mais favorável in melius, nós ainda teremos, esse réu ainda terá, esse condenado, melhor dizendo, ainda terá a obrigação de pagar uma eventual indenização, uma composição dos danos que seja um efeito civil. Por quê? Porque o abolício aqui, tá? Ele não abarca os efeitos civis ou extrapenais, apenas os penais. Professor, quais são os efeitos penais de uma sentença penal condenatória? Ora, um efeito primário é a segregação, é a pena em si. E os efeitos secundários são aquilo que decorre da condenação. Os maus antecedentes, a reincidência, isso são efeitos secundários. Lembrem-se disso. Que aqui a condenação tem efeitos penais primários e secundários e também efeitos extrapenais, que no caso não são abarcados aqui pelo artigo 2º, quando nós estamos falando da chamada abolitio criminis. Já vamos aprofundar nisso. Mas temos um parágrafo aqui, único, muito importante. Vem aqui na tela. Então, o parágrafo único do artigo 2º nos enuncia que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Foi o que eu falei para vocês. Não respeita-se aqui esse princípio da extratividade, ela não respeita a coisa julgada. Cuidado com isso, aparece lá na prova. Ah, mas já está condenado, não aplica-se. Não há isso, não respeita a coisa julgada. Tá bom? Vamos ver isso? Vamos aprofundar? Estamos aqui, aumentando o nosso ritmo. Vamos lá. Vem aqui na tela comigo, então. Olha, pessoal, volta aqui comigo, o que aparece muito na prova, tá? Vamos deixar bem objetivo isso para vocês. Vamos lá? Vem aqui na tela. Olha aqui, ó. A regra da lei penal no tempo é uma segurança jurídica, não é? Professor, não entendi esse teu apontamento. Pessoal, qual é a regra que nós temos em relação às leis? Regra geral é que não há uma extratividade. A lei não caminha no tempo. Uma hora está vigente, uma hora pode ser aplicada, outra não. Quer dizer que se aquele fato, aquela lei for mudada, eu vou poder retroagir? Não. Por quê? Porque eu preciso de segurança jurídica. Eu preciso de segurança jurídica, porque senão os meus atos ficarão sempre sobre a corda bamba. Eu nunca saberei que se aquele fato que foi revogado, aquele crime foi revogado, de repente pode voltar e eu posso ser punido. Então, para que a lei não pode de regra se movimentar. Então, professor, você está me dizendo que a abolitio criminis e a lei penal in melius, a lei penal mais favorável, são uma exceção? Sim, são exceção do ordenamento. A regra é que a lei seja editada, publicada e seja vigente dali para frente. Sendo revogada, não se aplique mais, ok? Nem retroativa, nem ultrativamente. Tudo bem? Esse é o princípio, aqui as espécies da extraatividade. Joia? Então o que nós temos nesse contexto dessa exceção? Vem aqui na tela. Olha, no contexto dessa exceção, que é chamada
extraatividade. Opa, vamos lá. Extraatividade. Foi como nós falamos da norma. Pessoal, presta muita atenção. Esta atividade é um gênero. Desse gênero, decorrem duas espécies. A retroatividade e a ultraatividade. Muito cuidado com isso. Muito cuidado por quê? Porque o examinador coração de pedra troca os conceitos. Ele troca os conceitos para te derrubar. Então, não esquece, tá bom? Nós temos um gênero, extraatividade, a retroatividade espécie e a ultraatividade, que é outra espécie. Vamos entendê-las? Vem aqui na tela. Então, olha bem, o que nós temos aqui, pessoal, não é? O nosso gênero, essa atividade é a primeira, a retroatividade. Lei atual e mais benéfica. É aplicada a fatos pretéritos, fatos anteriores, não é? Então nós temos uma lei pior antes, agora uma lei melhor. Nós temos um processo em trâmite aqui, em curso, ora essa lei melhor vai retroagir. Então é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Tudo bem? Mas e o outro? É outra espécie, professor. Vem aqui na tela. A outra espécie é a ultraatividade. Quer dizer o quê? Que a lei pretérita ao anterior se aplica aos fatos atuais. Eis que no momento existe lei mais prejudicial, pessoal. Então vejam, não é? No meio do processo, eu vou trazer aqui um exemplo bem legal, um quadro bem legal aqui para vocês. No meio do processo há uma alteração. Qual alteração, professor? Há uma lei aqui pior, maléfica. Ora, no momento da condenação, então, eu posso lá buscar aquela lei anterior. Tudo bem? Joia? Vem aqui na tela comigo. Né? A anterior, ela vai se aplicar, então, quando? Aos fatos atuais. Tudo bem? Por que eu pontuo isso? Porque as pessoas geralmente ficam atreladas à retroatividade, esquecendo aqui da ultraatividade, né, da utilização dessa lei anterior aqui na frente. Então tenham muito cuidado. E com o gênero extraatividade. Tudo bem? E aí eu até coloquei uma indagação aqui, ó. Vem aqui na tela comigo. Mas professor, e em relação à lei intermediária? Como assim lei intermediária? Sim, aquela lei que está no meio, pessoal. Eu tenho lá, não é? No momento do cometimento do crime, nós lembremos lá da mnemônica luta em relação ao lugar do crime, eu tenho então o princípio da ubiquidade em relação ao lugar do crime. Em relação ao tempo do crime, eu tenho o princípio da atividade, aquilo que nós denominamos, aquela mnemônica muito conhecida, que é a luta. Vocês certamente conhecem, né? Então, em relação ao tempo do crime, a atividade quer dizer que todas aquelas circunstâncias do momento do cometimento é que serão levadas em conta para o processamento, para a caracterização do crime, inclusive. Não é? Mas se nós temos lá naquele momento determinado crime com uma pena, não é, de 4 anos, no meio do processo, inquérito policial, processo, sobrevém uma pena aqui, né, é editada a lei e a pena que era de 4 anos passa a ser de 2 anos. E o processo não terminou, nós sabemos que o processo demora muito. Né? E aí, no momento da sentença, a pena é de 3 anos. Ora, tivemos 4, 2 e 3. Professor, qual eu aplico? A lei intermediária. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Nós aplicaremos a lei intermediária que é mais benéfica, mesmo tendo uma lei mais severa, uma lei bem melhor, bem menos, e uma mais ou menos. No final, vou aplicar o quê? Uma intermediária lá? Vou aplicar a lei intermediária, aquela que ficou entre as duas. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Então, resumo da ópera. Eu vou aplicar a lei mais benéfica. Em todos os casos, professor, calma lá, é direito. Nós temos aqui algumas discussões, tá bom? Essas discussões que são muito evidentes, ou quase certas para a sua prova, porque são exceções. Vem aqui na tela comigo. Vamos lá? Olha aqui, vamos ver vamos falar antes dessa atividade e ultraatividade, não é? Eu disse que ia trazer um quadrinho para fecharmos aqui, depois eu vou trazer aquelas observações, tá bom, pessoal? Olha aqui,
Vem aqui comigo, olha, para que fique, eu trouxe aqui o meu amigo Chuck para nos ajudar, tá bom? Para que fique bem clara essa diferença entre a retroatividade e a ultratividade, para que vocês não errem, porque eu vejo gente boa errando isso. Tá? Depois é que nós vamos passar, aqui eu já estava lembrando das exceções, nós vamos passar as exceções, algumas exceções em relação a aquela frase que eu falei para vocês, aplica-se sempre a lei mais benéfica. Nem sempre, tá bom? Mas vamos aqui entender a retroatividade e a ultratividade com o nosso amigo Chuck. Vem aqui na tela comigo. Então, pessoal, olha aqui, ó. O primeiro exemplo é da retroatividade, tá? Olha bem. Eu tenho no início do processo aqui uma lei penal pior, maléfica, tá? Pior para o réu. Tem o andamento do processo, tá? E no momento, então, aqui da sentença, pessoal, eu tenho uma lei, no momento da sentença, eu tenho uma lei mais positiva, né? A gente chama, então, de uma lei em melius, tá? Melhor. Ora, pessoal, se eu estou a dizer, volta aqui comigo, que nós vamos verificar com base lá, não é, no tempo, a atividade, eu dizia, não, professor, vai aplicar-se então a lei daquela época, segurança jurídica, a regra geral do ordenamento, mas não, o parágrafo único do artigo 2º nos enuncia que, havendo lei mais benéfica, ela vai retroagir. Tudo bem? Então, olha o que acontece. Vem aqui na tela, olha o que acontece. No momento da sentença, pessoal, nós vamos utilizar a lei penal mais benéfica. Quer dizer que essa lei penal ela vai retroagir a data dos fatos, lembrando, não é, que em relação ao tempo nós temos a teoria da atividade, né, leva-se em consideração tudo que estava aqui nessa, né, tudo que a lei nos trazia de informações em relação a esse crime. Então, nós vamos fazer o que nesse caso da retroatividade? Fazer com que essa lei retorne aqui ao ato, ao tempo do crime. Isso é denominado retroatividade. Joia? Mas, professor, nós temos outro princípio aqui, não temos? Sim, temos sim. O princípio da ultraatividade. Como assim, professor, ultraatividade? Foi o que eu dei de exemplo antes. Nós temos aqui uma lei com uma pena muito menor, por exemplo. No trâmite do processo, nós acabamos, não é, nos deparando com uma lei pior. E agora? Essa lei é pior, não é? No momento da sentença. Como se agirá? Pessoal, aplicar-se-á a lei mais benéfica nesse caso. Ou seja, nós temos uma lei que é ultraativa. Tudo bem? Essa lei ela vai lá ser aplicada aqui na frente, mesmo havendo uma lei pior no momento da sentença. Ok, pessoal? É simples, mas aqui o amigo Chuck pode nos ajudar, porque eu vejo muitos lembrando da retroatividade, mas quando se coloca, né, essa situação aqui, ou retroagir, ou ela ser ultrativa, o aluno se perde. Então, muito cuidado. São temas básicos, professor? São temas que nós estamos aqui a trabalhar para alicerçar os nossos próximos blocos, as nossas próximas aulas, em que vamos verticalizar, sermos objetivos, mas verticalizar isso. E eu falei para vocês, não é? Professor, aplica-se sempre, então, essa regra da lei penal mais benéfica ao final do processo? Não, nós temos algumas regras interpretativas diversas, tá? Que nós começaremos a ver no nosso próximo bloco. Legal? Joia? Espero vocês. Até lá!